Olá, sejam bem-vindos ao canal e o assunto de hoje é um assunto que eu já queria falar há um certo tempo. É na verdade uma pergunta: qual é o sentido da vida? Falar sobre o sentido da vida não é alguma coisa assim tão difícil, né? Pelo menos não aparentemente. A gente escuta falar sobre o sentido da vida, que você tem que dar um sentido para sua vida, tem que dar um propósito, tem que caminhar, tem que ter formas de agir que te encaminhem para algum lugar, para alguma forma de existir. E nisso eles usam a expressão, as pessoas usam a expressão sentido da vida. Mas aí eu pergunto, o que é ter um sentido na vida? Ter um sentido na vida seria você saber para onde você vai? Seria você saber como viver aquilo que te movimenta? Seria aquelas coisas que você aprende desde criança que você tem um percurso que você sai de um ponto, atravessa toda uma questão existencial e chega até o ponto final, e o sentido é essa travessia pautada em certos protocolos, em certas formas de viver. O que é ter sentido na vida? Porque parece alguma coisa muito simples, mas quando a gente pensa em sentido, em dar um sentido para a vida, em algo que corresponda de certa forma ao motivo pelo qual você vive, que parece que é isso que querem dizer quando pensam em sentido, parece mais que a gente procura por algum tipo de consolo, alguma coisa que fale intuitivamente para nós: olha, você não está vivo à toa, você está vivo por uma razão, por um propósito, você veio para o mundo para cumprir uma missão, para cumprir certas coisas. Mas é como eu escrevi recentemente num texto no blog chamado A Vida e o Varal, que para algumas pessoas parece que a vida é como se fosse um varal. E você e eu e todo mundo fosse empreendedor nesse varal, e alguma mão vai lá e pega uma peça e coloca nesse varal, coloca nesse seu prendedor que é você, e você é obrigado a carregar essa missão pro resto da sua vida. Como se entregando para você uma missão, isso te fizesse uma pessoa com a vida cheia de sentido, cheia de propósitos. Mas, sinceramente, eu não vejo a vida desse jeito. Eu não acho que exista um propósito, não existe um delineamento que é planejado e que esse plano vai acontecer. E eu sei que já está no começo do vídeo, mas eu acho que eu preciso falar uma coisa que é a coisa que eu acredito, e como esse vídeo é uma opinião minha e a minha forma de ver, eu digo assim: a vida não tem sentido. Não existe um sentido na vida. A natureza independe da nossa noção de natureza para ela existir. O céu, o universo, os planetas, o cosmos, eles existem independentemente da nossa concepção do que é céu e do que é universo. Os rios, os peixes, as moléculas, os átomos não dependem de nós. É quase como aquele poema de Gilberto Caeiro que falava: a primavera não depende de mim, a realidade não depende de mim. A primavera viria independentemente da minha concepção. E tá certo, é assim. Embora a primavera seja um sentido que nós demos a mudanças geofísicas que acontecem, então o sentido ele está em um lugar, e você sabe onde ele está. Ele está aqui dentro, o sentido está na nossa cabeça. Quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para uma simples planta que está brotando no meio de um concreto e acha aquela a coisa mais linda, fala: nossa, que planta resistente, maravilhosa. É uma planta brotando no concreto. Mas quando nós olhamos para a planta e nos identificamos como alguém que consegue ser resiliente, que mesmo em condições aparentemente inóspitas consegue brotar e consegue ser planta, não precisou da terra fértil e tudo mais, a gente se identifica com o objeto. E essa identificação de observador e objeto observado traz um sentido, que é um sentido que justifica aquela ação que não é uma ação. A planta não cresceu sabendo que era planta, nem no lugar que ela cresceu, ela não escolheu crescer e não disse para ela mesma: já que sou, o jeito é ser, como dizia Clarice Lispector no livro A Hora da Estrela. Nós damos o sentido. Nenhuma coisa na vida, na existência biológica, física, química, tem sentido. O sentido é nosso.
E eu acho que esse é um ponto importante para a gente partir e pensar sobre o que é e qual é o sentido da vida. Primeiro, a vida não tem sentido. Segundo, se você quiser que a vida tenha um sentido, você vai ter que inventar um sentido. E essa palavra inventar é uma palavra curiosa, porque como se inventa o sentido para a vida? Dá trabalho, eu acho. Se dá para inventar um sentido, para quem precisa de um sentido, se você quiser inventar, talvez você tenha um pouco de trabalho, sabe? Porque quando você veio para o mundo, quando você foi concebido, concebida, quando você nasceu, toda essa sociedade, toda essa existência social, política, religiosa e toda a forma cultural já existia. Você chegou em um lugar que estava pronto, que já era formado. Como quando você vai crescendo, você vai absorvendo de um jeito ou de outro, por reforçamentos positivos, por punição, por uma série de mecanismos que a psicologia, o behaviorismo estuda, por exemplo, e você vai absorvendo e vai tendo comportamentos, emitindo respostas que estão inseridas no meio. Um artigo interessante que eu li recentemente fala que o ser humano está condenado a viver dentro desse extrato social, desse emaranhado social, e não tem escolha. Nós, enquanto humanos, estamos aqui, em um lugar que já existia antes de nós e que potencialmente vai existir depois. Quando você chegou, quando nós chegamos aqui, um conjunto complexo de sentidos já existia. Já existiam sentidos para tanta coisa que você, não se dando conta de que o sentido existia, ia absorvendo um após o outro, dia após dia, noite após noite, a cada fala que você tem, a cada coisa que você ouve, a cada comportamento que você emite e que você observa. Cada coisa dessa te compõe. Cada coisa dessa te construiu enquanto um ser humano. Essa pessoa que você é hoje, ela não é fruto da sua autonomia. Ela não é fruto daquilo que você escolheu ser. Seria muito bonitinho se nós pudéssemos escolher, mas como que a gente vai escolher se a gente não faz ideia do que são as coisas? Afinal, a gente chega no mundo e não sabe quase nada do que está acontecendo. E pensando assim, você chegou aqui, as pessoas que estavam aqui já tinham uma vida carregada de sentido. E que coisa elas vão te transmitir, se não aquilo que elas já têm? Elas vão te transmitir os sentidos delas. Elas vão te transmitir a concepção de crença que elas têm. Se o que dá sentido para uma pessoa é ter um amparo psicológico, imaginário, é acreditar que uma força maior, que um Deus, uma entidade, um orixá, ou seja lá o que for, está acompanhando, está guiando, está direcionando o caminho, está sugerindo aquilo que é melhor e dizendo que você não pode fazer, está coordenando seus passos, se existe todo um manual espiritual, político e social que te diz o que vai acontecer ou não. E essa cobertura em cima de você, esse contratualismo e essa forma de existência é aquilo que te dá um certo amparo. E a partir do amparo isso te dá um consolo. Talvez você chame isso de sentido. Talvez você possa chamar isso de ser o seu sentido de viver, que é estar protegido, estar amparado e amparada, e estar dentro de um acordo. E esse acordo não necessariamente é um acordo que para você é ruim. Às vezes o seu sentido de vida é simplesmente, inconscientemente ou não, obedecer esse acordo e seguir esse contrato. Às vezes você se sente mais confortável, de repente, fazendo essas coisas do que se desafiando a olhar ao seu redor e se perguntar: por que eu faço o que eu faço e não outra coisa? Por que eu caminho desse jeito? Por que eu visto essas roupas? Por que eu falo do jeito que eu falo? Por que eu tenho o idioma que eu tenho? Por que eu tenho esses preconceitos que eu tenho e não outros ou nenhum? A resposta talvez seja um pouco mais difícil, né, de pensar sobre isso, mas é porque você já veio para um mundo que já estava feito. Você foi moldado. E acho que é bom a gente lembrar que não é determinismo isso. Não estou dizendo que você foi colocado em um ambiente determinístico, que não existe um outro caminho para acontecer. Mas eu quero dizer que, independente das possibilidades que você busque, todas essas possibilidades estão contidas em um lugar que já existia antes de você existir. Então, qual que é o sentido da sua vida?
Esse sentido que você dá, ele é seu? Você colocou esse sentido? Ou esse sentido foi incorporado e você passou a acreditar que ele é seu? Eu acho curioso que algumas pessoas, vendo alguns comportamentos, vendo pessoas que preferem ficar só em casa, que preferem ficar caladas, que são mais introvertidas e que fazem coisas simples sempre. A pessoa vira e fala: mas qual é o sentido da sua vida? Sua vida não tem sentido nenhum, você não faz nada. Às vezes o não fazer nada foi o sentido que a pessoa deu para a vida. E às vezes o fazer tudo freneticamente, loucamente, dentro das manias que a gente estuda em psicologia, dentro das neuroses, esses comportamentos, eles também escondem algum tipo de sentido que não queria ser sentido. E vale lembrar que sentido é uma forma, é um tempo verbal do verbo sentir. Se a gente for parar para pensar um pouquinho mais para dentro, mais fundo, sentido é algo que foi sentido. Existiu algo a se sentir e você sentiu. E geralmente quando a gente pensa em sentido, a gente pensa em algo que está sempre para frente. Mas a questão também é outra. Para as pessoas, a religião compõe um sentido incrível, porque ela te dá, de forma construída, toda uma mitologia, toda uma simbologia que corresponde a vivências humanas que atravessam gerações, atravessam até culturas em alguns casos. E é muito confortável, e eu falo isso aqui sem nenhuma ironia. Eu acho que é uma das coisas mais confortáveis que existem você atribuir a um Deus, a uma entidade, o seu futuro, a sua confiança, as suas angústias e com ela você poder contar onde quer que você esteja. Eu acho que isso é um tipo de consolo que nada no mundo vai dar para alguém. Só que é um consolo que na minha visão não faz sentido. Eu não consigo ter esse tipo de consolo. E aqui eu queria começar uma segunda parte desse vídeo, que é falar sobre o meu ateísmo e como que o meu ateísmo e a falta de sentido na vida caminham juntos. Eu não fui ateu sempre, eu fui religioso por um bom tempo da minha vida, mas a transição para o ateísmo não foi uma coisa fruto de revolta. Eu não fiquei revoltado com a igreja, não fiquei revoltado com pessoas, não fiquei revoltado com a ideia de Deus. O meu ateísmo ele foi acontecendo de forma natural. Eu fui passando a perceber que cada vez menos a ideia de que existe alguém que criou tudo, a ideia de que existe alguém que cuida de mim, que fala na minha mente, essa ideia foi perdendo sentido lentamente, dentro de um curto espaço, não sei se entende, não foi uma coisa que demorou tanto, mas quando começou naturalmente, questionamentos vieram, algumas respostas também, e a ideia de que existia um Deus foi perdendo sentido ao ponto de que hoje eu não consigo conceber essa condição. Não foi, por exemplo, igual Paulo, caminho de Damasco, que caiu, que bateu a cabeça, que foi iluminado e que teve essa visão. Não foi a partir daí que isso aconteceu. Eu simplesmente fui me tornando ateu. E quando não tem Deus, a vida não tem sentido, acho que é aí que a coisa muda de verdade para mim, porque a vida não precisa ter um sentido para mim. Eu não preciso acordar todas as manhãs e falar que a vida tem um sentido para eu fazer o que eu preciso fazer. Quando a gente perde coisas muito importantes na vida, igual aconteceu comigo, quando a gente perde condições, estados muito importantes para a gente, quando a gente perde algum ente querido, a gente percebe que não existe sentido nenhum que contemple essas perdas e que as traga de volta. E nem só isso que eu quero dizer. Quando a vida não tem sentido, você é livre para encontrar maneiras diferentes de viver, maneiras de agir, maneiras de estar e de ser, sem necessariamente se prender a um sentido. O sentido ele depende da criação da sua cabeça. Ele depende do seu modo de enxergar o mundo e de se posicionar nele. Na minha vida não existe isso mais, de ter um sentido. Eu posso ter motivações, posso ter algo que me motive a fazer uma ação ou outra, eu posso ter coisas que me estimulem mais e me estimulem menos, mas eu não chamo isso de sentido, porque eu não coloco a minha vida em cima do carrinho chamado sentido e ele vai caminhando e me direcionando.
Inclusive, eu posso mudar. Eu posso mudar de motivação de um ano para o outro, de um dia para o outro. Eu posso mudar de opinião. Eu me dou esse luxo, essa necessidade, inclusive, de hora pensar uma coisa e trabalhar esse pensamento poder ser negado e eu passar a pensar de outra forma. Eu mudo o tempo todo mundo está em mudança o tempo todo. A única constante da vida é a mudança. Quando você tem um sentido na vida, às vezes, não sempre, não necessariamente, esse sentido pode te prender de tal forma que em vez de você olhar para suas necessidades, você vai se ver dentro de um sentido e você vai modificar as suas necessidades e desejos por causa desse sentido. E se a sua vida tem um sentido, pense sobre de onde veio, quem colocou, por que esse sentido e não outro. Se a sua vida também não tem sentido, pense o que te faz viver mais, o que te faz acordar todos os dias. Eu não tenho a menor dúvida de que o que me faz acordar todos os dias é um pico de cortisol, é sair do estágio de sono para o estágio consciente e desperto, é eu poder ter metabolismo e tudo mais, e ter condições de mobilidade biológica. Isso me faz acordar todo dia. E eu penso que o que me movimenta socialmente são coisas nas quais eu acredito, coisas que eu acho que vale a pena, como conhecimento, esforço, e isso não é necessariamente um sentido de vida. Isso são coisas que, já que eu estou vivo, já que eu estou fazendo as coisas aqui, eu vou fazer alguma coisa. Já que estou nesse mundo, eu vou participar dele. E eu não preciso achar que a vida tem um sentido. Eu preciso colocar um ponto na minha história, no meu caminho, uma definição para aquilo que eu sou. Embora todo mundo é alguma coisa, nós também somos aquilo que nós construímos. E eu acho que quando eu olho para a minha vida e vejo que ela é uma vida normal, uma vida sujeita ao acaso, como diria Michel Foucault, sujeita à terrível materialidade, que é esse acontecimento cheio de acasos, eu sei que não cabe sentido nisso. Não cabe introjetar um sentido nessa conversa toda. Cabe sim eu viver, cabe eu fazer as coisas dentro de um pacote de crenças e de ideologias que a gente inevitavelmente tem. Eu também não acho que existe um ser humano que não acredita em nada. Não acreditar em nada é uma forma de acreditar em uma coisa, no caso, no nada. Então eu penso que quando a gente procura um sentido de estar vivo, a gente corre sérios riscos de, em uma dessas buscas, o sentido ser feliz. E quando a pessoa tem esse sentido de ser feliz como uma coisa importante, ela vai buscar pela felicidade. E a felicidade é uma coisa criada da mente humana para não existir. Ela é uma coisa criada para não acontecer. Porque se ela acontece, ela não vai despertar a mesma coisa que ela despertou naquele instante imediato. Dizem por aí que felicidades são instantes. É uma forma metafórica de dizer que você pode ser feliz só um pouquinho, mas não tanto. Então, se o sentido da sua vida é ser feliz, tome cuidado que você pode procurar isso para sempre e pode nunca achar. Se o sentido da sua vida é idealizar uma vida no pós-morte, faça isso enquanto você está vivo mesmo, porque depois a gente vai ter que conversar, ver o que acontece depois. Se as pessoas me perguntam, e depois que você morrer, Androne, o que vai acontecer com você? Aí eu vou responder o mesmo que eu vi um professor de história respondendo. Espero que acabe. Espero que depois da morte acabe. Eu não quero continuando para sempre. Eu quero fazer o que eu posso fazer dentro das minhas condições e limitações e acabou. Está bom assim. Não precisa ter a eternidade de danação para a vida. Eu preciso ter uma vida também rodeada de leite e mel no céu. Não, eu não quero. Para mim já está bom aqui. O que eu fizer aqui eu vou fazer do melhor jeito possível que eu achar. E isso tá bom. Isso me basta. A vida basta em si. Ela não precisa de um sentido. Todo sentido é construído. E toda construção depende de materiais para ser construída. E é aí que mora talvez um segredo de que material a gente está usando para construir o que a gente chama de sentido. Pense se vale a pena, se precisa mesmo. Não estou aqui condenando quem tem sentido, quem dá sentido para a vida, porque
Cada pessoa tem uma maneira de lidar com seu eu interior, com a sua forma de agir, com seus pensamentos e com as suas angústias. Se a sua forma de lidar com a angústia é abafando, anestesiando a angústia e sobrepondo nela um sentido, uma crença, um anestésico, ok, é a sua escolha, é o seu direito, na verdade. Eu não quero viver desse jeito, eu não penso desse jeito, na verdade eu acho que eu não consigo mais pensar desse jeito. Eu consigo ir, caminhar, andar, seguir em frente, fazendo as coisas e eu sou contente nas coisas que eu faço. Eu gosto de escrever, gosto de ler, gosto de estudar, gosto de estar com pessoas, de conversar, gravar vídeos. Eu gosto do que eu faço, mas eu não preciso fechar isso e resumir isso a um sentido. Eu posso mudar minhas ideias, eu posso mudar meu comportamento. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia Luís de Camões. Então, qual que é o sentido da sua vida? Você já parou para pensar o que você chama de sentido? Por que você chama de sentido? E como que você lida com isso? Eu sou um ateu. Não acredito em Deus, de nenhum tipo, em nenhuma religião, em nenhuma entidade, em nenhuma força sobre-humana. Eu acredito no que a gente consegue ver, embora a realidade também ela existe na nossa cabeça. Mas eu acredito nas coisas que estão aí. E se eu não posso ter o mais próximo do real, dentro do que eu conheço, eu não quero fantasiar as coisas, eu não quero inventar mais do que eu já invento e mais do que já inventaram para mim. Ou como dizia Sartre, o que eu estou fazendo daquilo que fizeram de mim? Às vezes é uma resposta que eu procuro. Então, eu não quero ter um sentido, porque sentidos não existem na realidade. Eles têm que ser inventados. E você? Qual é o sentido da sua vida? Agora, você quer fazer uma coisa que eu acho que tem um sentido legal, sentido no sentido de sentir? Se inscreve nesse canal, deixa o seu like no vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, com aquelas pessoas que você considera que pensam no sentido da vida ou que estão se questionando sobre isso. Passa esse vídeo adiante, dê um sentido para esse vídeo pelo menos, tá bom? A gente se vê na próxima e foi um prazer conversar com vocês. Você já parou para pensar?